amigos, no nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade a essa introdução do livro Nos Bastidores da Obsessão, em que é tratado o assunto examinando a obsessão. Então, ela será uma aula um pouco extensa e a dividimos em 3 partes. Na aula passada, vocês viram a primeira parte e daremos continuidade hoje com a segunda parte, tá bom? Então, vamos dar início. Ele aqui vem adentrar, né, um pouco mais sobre o caráter da obsessão em si, de como é que ela vem atingir, né, o paciente, aquela pessoa que está passando pelo processo obsessivo. Então, ele diz, a obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, ela é uma enfermidade de longo curso, que exige terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se faz sentir apressadamente. Então, o que é que nós vemos normalmente na casa espírita? Chega uma pessoa que está passando por 1001 problemas, muitas vezes já num transtorno, né, obsessivo, e que acredita que o simples fato de ficar indo durante 5 semanas, tomar passe e realizar o evangelho no lar durante essas 5 semanas, já estará livre, curado, satisfeito e não precisa mais ir, está tudo resolvido. E a gente vê que as pessoas até se desanimam e se frustram quando vê que não é assim, que não é tão fácil, não é tão rápido, porque ele faz parte de toda uma cura moral. E quando nós falamos em cura moral, atinge a cura moral do encarnado e a cura moral do desencarnado, para que possa ocorrer esse deslinde do espírito que está infligindo, né, o sofrimento ao encarnado. Porque, caso aconteça de que aquele espírito desista da obsessão, mas o encarnado permanece, né, com a sua conduta ainda, né, muito arraigada nas suas viciações, cristalizado nos seus defeitos, e aquele que se foi poderá deixar tantos outros, né? Então poderá estar atraindo outros que virão substituí-lo. Desta forma, nós temos que ver que é todo um processo demorado exatamente pelo fato de envolver reforma íntima. Então, há pessoas que passam a vida inteira tentando se deslindar desse processo obsessivo, né? Porque acaba que não é apenas um espírito envolvido, são vários. Então, os tratamentos da obsessão, por conseguinte, são complexos, impondo alta dose de renúncia e abnegação àqueles que se oferecem e se dedicam a tal mistério. Aqui falando também não só daqueles que estão envolvidos, como até mesmo dos trabalhadores na casa espírita, tanto do ponto de vista físico como espiritual também. Uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores, encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes, que é a que se deriva da conduta moral. A princípio, o obsessor dela não se apercebe. No entanto, com o decorrer do tempo, então, quando o encarnado começa a se modificar intimamente, que começa a eliminar aquilo que vem a ser o imã para atraí-lo, ou seja, se foi um criminoso que foi o nosso parceiro, né, o nosso cúmplice em algum crime e hoje está vindo buscar justiça com as próprias mãos, ou está buscando que você caia novamente em erro junto com ele, porque ele está sofrendo, então ele quer que você sofra também. E aí, quando ele vê que você, do fundo do coração, está realmente se modificando, ele começa a perceber que aquilo que o alimenta está cessando, né? E aí, a princípio, ele pode inclusive se revoltar ainda mais, e é por isso que há pessoas que desistem do tratamento, né? Porque pioram consideravelmente
devido a essa grande revolta que envolve o obsessor e que começa, inclusive, a incutir as ideias no encarnado de que, eu estou adoentado, não vá, porque aquilo é muito monótono, não vão resolver seu problema, enfim, mil e uma ideias que aparecem para que não vamos, né, para que a gente não vá buscar o tratamento e o auxílio, e que faz com que, inclusive, o processo piore. Ou também pode ocorrer totalmente o contrário, de ocorrer uma melhora brusca, ou seja, ele até busca se afastar um pouco, para que propositadamente a pessoa abandone o tratamento, deixe de ir, porque sim, sente que está melhor, que não precisa mais, e quando ele deixa de ir para o tratamento, aí sim que o obsessor volta com tudo, com a força total. Então existem essas duas questões. A princípio, o obsessor dela não se apercebe. No entanto, com o decorrer do tempo, os testemunhos de elevação moral que enseja, confirmando a nobreza da fé que professa como servidor do Cristo, colimam por convencer o algoz da elevação de princípios de que se revestem os atos do seu doutrinador, terminando por deixar livre muitas vezes aquele a quem afligia. Então, primeiro deve começar pelo encarnado, todo o processo. Além da exemplificação cristã, a oração consegue lenir as úlceras morais dos assistidos, conduzindo benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado, reacendendo nele a sede e a necessidade da paz. Quem não quer paz, né? Quem não quer sentir bem-estar? Quem não quer receber boas vibrações? Todos, até mesmo aqueles que estão obstinados no mal, eles desejam encontrar a paz e desejam encontrar o equilíbrio, né? Só que eles estão tão transtornados que muitas vezes eles já nem sabem mais o que querem. Às vezes eles até esquecem o propósito pelo que estão realizando aquela atitude. Então, há processos mais fáceis e outros bem mais complicados de se resolver. Tudo depende, né? Cada caso é um caso. Nem sempre, porém, os resultados são imediatos. Gente, esta parte, grifem, joguem purpurina, soltem 10 foguetões, porque é muito importante, exatamente para compreendermos que não é rápido. Não é rápido, são processos complexos. Até obsessões simples, às vezes elas são difíceis de serem eliminadas rapidamente, certo? Para a maioria dos espíritos, o tempo, conforme se conta na Terra, tem pouca significação. Demoram-se obstinados com tenacidade incomparável nos propósitos a que se entregam. Anos a fio, sem que algo de positivo se consiga fazer, prosseguindo a tarefa insana, em muitos casos, até mesmo depois da morte. Eu já falei isso na aula passada, né, em que há pessoas que, inclusive, cometem o suicídio quando chegam ao desequilíbrio total, né, que acredita que não tem mais forças, nem vontade de viver, devido, né, a tanta perturbação, e esse desencarnado continua perseguindo após o túmulo. Isto porque do paciente depende a maioria dos resultados nos tratamentos da obsessão. Por isso, gente, é tão importante que quando essas pessoas adentram a casa espírita, sejam claros, sejam diretos, falem a verdade. Não existem milagres. Tudo depende de como o paciente irá se conduzir. Então, não adianta virar um papapasse, não adianta ficar indo tomar 10, 20, 30 passes, fazer 500 evangelhos no lar, se ele não está buscando se melhorar moralmente, intimamente. Ele precisa de autoconhecimento para descobrir qual é a chaga moral que está atraindo este espírito para perto dele. Porque senão, como eu já falei, repeti, sai aquele espírito e adentra outro. Então, é necessário localizar qual é a real, onde está a ferida, onde está realmente o problema.
Isto porque do paciente depende a maioria dos resultados nos tratamentos da obsessão. Iniciado o programa de recuperação, deve este esforçar-se de imediato para a modificação radical do comportamento, exercitando-se na prática das virtudes cristãs e principalmente moralizando-se. Então, gente, aqui fala práticas cristãs e tudo, mas pode ser uma pessoa de outra religião, pode ser um muçulmano, pode ser um budista, pode ser um ateu, né? Que não quer dizer que a pessoa não possa se conduzir com boa moral, né? Que não tenha virtudes, que não tenha qualidades, que precisam ser postas em prática para que ele possa suprimir aquilo que vem a ser os seus defeitos, né? Então, uma pessoa que é muito egoísta, ela buscando olhar para o próximo com mais empatia, compreendendo a dor do próximo, buscando auxiliar, não pensar somente em si mesmo, ver que outras pessoas têm suas dores, isso já é uma modificação íntima daquilo que ele precisa eliminar. Então, a gente fala dessa moralização posta em prática de forma eficiente, não é da boca para fora. Então, não é práticas exteriores, ela precisa ocorrer uma modificação íntima, legítima, porque é nisso que esses espíritos estão olhando. Eles estão vendo, não estão vendo nós encarnados, eles estão vendo o nosso espírito, eles estão vendo o âmago do nosso ser. Então, ele pode até dizer, olha, fulano fingindo agora quer ser santo. Eles dizem assim, olha, fulano agora quer ser santo, está indo distribuir pão, está indo distribuir uma sopa, mas é tudo da boca para fora, é tudo exterior. Por dentro ele continua aquele que eu conheço muito bem. E olhem que eles nos conhecem muito bem mesmo. A moralização do enfermo deve ter caráter prioritário, considerando-se que, através de uma renovação íntima bem encetada, ele demonstra para esse seu desafeto a eficiência das diretrizes que lhe oferecem como normativa de felicidade. Ou seja, o encarnado está começando a mostrar para esse desencarnado que existe um caminho reto, justo, um bom caminho para que encontremos a nossa paz e a nossa felicidade. Então, merece considerar, neste particular, que o desgaste orgânico e psíquico do médium enfermo, aqui ele fala médium, gente, no sentido de que é uma pessoa que está intermediando uma influência do espírito, né? Mas, como eu falei, pode ser com médiums propriamente ditos, como não. Mesmo depois do afastamento do espírito malévolo, ocasiona um refazimento mais demorado, sendo necessária, às vezes, compreensivelmente, assistência médica prolongada. Para aqueles que já se gerou realmente um transtorno psíquico, nós sabemos que há espíritos que, quando se afastam, eles deixam um verdadeiro caos mental, nervoso, né? Então, às vezes, realmente é preciso uma assistência médica especializada mais prolongada. Então, por isso que é importante que aquela pessoa que já está com transtorno psíquico, que faça, sim, um tratamento terapêutico e medicamentoso com um médico. Ou um psicólogo também, né, no caso da terapia. Quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando você constate imperiosa atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, é aquela ideia que fica remoendo, né, como a gente fala. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, ou seja, aquela tempestade de ideias, aquele furacão e que há uma ideia fixa que vai se repetindo e vai, né, tomando forma e vai crescendo e você vai ficando revoltado com determinada coisa, vai insistindo e por aí vai. Vá realmente a fundo se há um motivo para aquilo e qual pode ser esse motivo.
quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultris de obsessão pertinaz. Então, pode se iniciar pela obsessão simples, né, como Kardec traz no livro dos médiuns, a obsessão simples, que é essa que começa com essa ideia repetitiva, passa para uma fascinação e, posteriormente, para uma subjugação, que já é um ato mais imperioso, uma injunção muito forte, em que a pessoa passa a perder o domínio sobre si mesma, e chegando até mesmo aos casos de possessão, que Kardec, depois que acreditou que não existia possessão, ele viu, então, vários casos de possessão e chegou à conclusão que pode existir sim, né? E está, inclusive, nas revistas espíritas, após o livro dos médiuns, ele vem assumir que realmente pode existir a possessão. A princípio, se manifesta como inspiração sutil, depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Então, aqui está, né? Falando da possessão. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. E tudo isso, gente, depois vai tendo um ressumar, um resultado psicossomático. Então a pessoa adoece também fisicamente, não é só espiritualmente, não é só mentalmente, também afeta o nosso corpo físico. Então às vezes a pessoa fica muito fadigada, se sente vampirizada, como eu já falei, começa a se sentir realmente muito fraca, sem forças para nada. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Então, esses nossos vícios, nossos defeitos, eles deixam marcas no nosso perispírito de tal forma que quando a gente vem reencarnar, a gente está trazendo essas marcas. Então, há vícios, por exemplo, que já acontecem desde eras remotas, né? Então, ele vai falar sobre o tabagismo. Eu vou deixar para vocês lerem, mas que se repete, né? Todos os vícios, eles podem estar trazendo, não existe só a herança genética em si, que se acredita ter, né? A medicina já trouxe isso, mas a herança espiritual mesmo, de que nós tragamos um pouco desse vício, essa predisposição a um vício que nós já tivemos no passado. Então, isso cabe para o tabagismo, para o alcoolismo, né? A sexualidade. Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda também tem uma obra que se chama Sexo e Obsessão, que exatamente ele vem trabalhar sobre isso, né? Sobre a obsessão, em que causa ainda mais transtornos da sexualidade para aquele que já tem a predisposição para isso, e como os espíritos atuam nesse sentido. Estupefacientes, que são as drogas, né? As drogas. Alienação mental, que nós falamos, né? Sobre essa questão de que começa, né? Como uma demência, e que a pessoa começa realmente a perder a força psíquica sobre si mesmo, né? Começa a viver o pensamento daquele espírito. E tantos outros vícios, né, gente? A glutonaria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo. Todos esses são estradas de acesso para as mentes desatreladas do carro somático em tormentosa e vigilante busca na erraticidade. Então, vejamos como nós, apesar de não nos comunicarmos diretamente com os encarnados, com os desencarnados nós estamos em contato imediato e ininterrupto, né? O tempo todo, porque estamos sendo vigiados por uma legião todos os minutos da nossa vida. Então, que a gente saiba muito bem, né, o que estamos, qual lobo que estamos alimentando, né? Sedentos de comensais com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugidio.
Então, são espíritos que ainda estão muito atrelados à matéria. Há espíritos que eram muito glutões, né, quando encarnados, e quando desencarnados continuam com o mesmo vício. Eles sentem fome o tempo todo e eles vão buscar alguém ao qual eles possam influenciar para a pessoa se alimentar descontroladamente, para ele suprimir, né, para ele suprir a necessidade de comer dele. Né? Então, ele se beneficia pelos fluidos que são emanados desse encarnado e é como ele se sacia. Por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, e a vigilância, né, gente, que é importantíssimo, ao estudo para que compreendamos tudo isto, é por isso que estamos estudando e persistimos no estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante, que é o quê? Não é só estudar o evangelho, é praticar o evangelho, né? Que a gente possa pegar ali os exemplos, os ensinamentos para colocar em prática. Eu estou até lendo um livro muito interessante, não é um livro espírita, mas é um livro muito motivador. Ele se chama 1% ao dia, né? Cresça 1% ao dia. Que o autor, ele traz exemplos de pessoas de sucesso, né? Cada dia você pode ler um exemplo desse, mas mostrando de que nós podemos crescer um pouquinho, né? A cada dia. Se a gente a cada dia crescer 1%, quanto não teremos crescido, né? Ao longo de um ano, 365%. Então, é muito mais do que somos hoje. Então, a gente pode ver de que não é simplesmente o aprender, 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 aprender. É o praticar. É aí que nós estamos vendo a eficiência do nosso aprendizado. É o colocar em prática. E é assim que a gente cresce. Então, o crescimento não é somente a cerebração, é só o aprender, é o colocar em prática. É isso que nos faz crescer. Através de cujas lições aure o espírito vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que enseja comunhão com Deus, prescrevendo jejum ao crime e continência em relação ao erro. Então, quando a gente busca realmente se modificar, a gente vai se contendo ao erro. A gente pensa mais, não, eu vou ficar calado, eu não vou revidar, eu vou me controlar, né? Então, a gente vai fazendo um jejum, né, de maus atos e vai se tornando uma prática, porque tudo é hábito, né? Tudo é questão de hábito. Não vá de mé com Salvador para uma existência sadia na Terra, com vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. E damos prosseguimento, atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo a princípio sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral. Então começa, gente, por isso que Kardec disse a obsessão simples, começa como esse pensamento sutil, que ele vem encontrando vazão, ele vem encontrando eco, né, para o que ele quer, e a gente vai dando espaço, né, para que ele vá se assenhoreando do nosso pensamento, da nossa psique, gerando o deplorável estágio de vampirização, na qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. A etiologia das obsessões é complexa e profunda. Olha, isso aqui eu já falei desde a aula passada. Mas quando nós estudamos, a gente vai compreendendo a base, né? Então, a base, ela é fácil de compreender, apesar de ser um processo bem complexo, porque muitas vezes o grande equívoco, a grande dificuldade está em se identificar o processo obsessivo. Aí é onde está a grande questão, né? Pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram como protagonistas do drama
ou da tragicomédia em que se consumiram. Então, aqueles encarnados que estão convivendo com aquela pessoa nem imaginam o passado que ela teve, né? O seu passado nas vidas anteriores. Só que aquele desencarnado que ali está, né? Que a gente tem ele como algoz, pode ter sido vítima. Aqui ele fala como vítima e algoz, né? Como que se o encarnado fosse, de certa forma, a vítima, mas é a vítima hoje. Mas ele pode ter sido o algoz no passado, né? Então existe toda uma dívida a ser quitada. E como eu falei, esses desencarnados, as mais das vezes, eles vêm buscar fazer justiça com as próprias mãos. E aí, reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, porque muitas vezes eles reencarnam juntos, às vezes até como irmãos gêmeos, né? Eles reencarnam juntos, obsessor e obsidiado reencarnam juntos, cúmplices, né? Que foram e hoje estão aí para superar todo esse grande drama que ocorreu, né? Tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal. Eu falei sobre isso aula passada. Que muitas vezes o bebezinho já está sendo atormentado para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Muitas vezes, como existe todo um acompanhamento espiritual, né, dos processos de concepção, inclusive, às vezes até o próprio obsessor está ali acompanhando também, está dizendo, fulano vai reencarnar. Simples de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsidiado em si mesmo ele é um enfermo do espírito. Gente, apesar dele trazer este termo do enfermo do espírito, a gente não veja essas pessoas. Por isso que as pessoas muitas vezes elas têm insegurança, vergonha de buscar na casa espírita, porque ela já se sente uma verdadeira leprosa, né? Ela diz, né, como que realmente sou um leproso espiritual, estou indo buscar auxílio. E as pessoas às vezes caem ainda mais, adoecem ainda mais porque têm vergonha de buscar. Então aí é que está. O atendimento, o acolhimento deve ser feito sem nenhum tipo de julgamento, sem querer se entrar em tantos detalhes íntimos da vida da pessoa. Você pode ouvi-la, o que ela se sente à vontade para falar, né? E já indicar-lhe o tratamento, mas não estar criando qualquer tipo de julgamento, né, gente? Porque a gente sabe que é muito difícil se buscar ajuda. Vivendo a inquietação íntima que lenta e seguramente o desarvora, procede de início, na vida em comum, como se encontrasse equilibrado, para nos instantes de soledade deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Então, às vezes, a pessoa aparentemente está muito bem, só que quando ela se encontra sozinha, ela dá vazão a todo esse tipo de pensamento desordenado. E aí é por isso que muitas vezes nós nos surpreendemos como é que tal pessoa que parece tão tranquila, tão equilibrada, pode ter caído num processo obsessivo, né? A gente não sabe o que o outro, né, está pensando. Ouvindo a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se por fim em diálogos, nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Por quê? Porque normalmente esse vingador, ele vem bem em busca daquele defeitinho que a pessoa tem. Então ele sabe como chegar até lá. Então, se é uma pessoa muito vaidosa, que tem o ego facilmente inflado, então ele vai, através disso, né, chegar até a queda da pessoa. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado,
a cada sessão que é feita pelo hospedeiro, ou seja, cada vez que ele cede, mais coercitiva se faz a presença do hóspede. Olhe, gente, essa parte é muito importante. Que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula. Por isso que eu digo, há processos obsessivos que duram a vida inteira, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Então, praticamente, o encarnado vive a vida daquele desencarnado, a mente daquele desencarnado. São processos muito severos, que começam, sempre tem um iniciozinho, então é preciso que a gente identifique o quanto antes. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, que são os débitos morais a resgatar, que lhe facultam a alienação. Então, descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, por isso é tão importante, né, gente, orar e vigiar. Defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. O candidato ao processo obsessivo, ele é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, porque eu coloquei aqui bem destacado. Há processos obsessivos que eles começam durante o sono físico, em que esse encarnado em espírito, quando da emancipação da alma durante o sono, se encontra com esse desencarnado. E ali eles começam a nova comunhão de mentes. Quando então encontrado o desafeto ou a sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou o remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Então pode vir antes da vida carnal e prosseguir após a morte. Então vejamos como é realmente complexo. Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar e esquecer. No caso de um médium, né, muitas vezes ele recebe em sua psicofonia atormentada esse espírito. Só que a gente até indica que não seja o próprio paciente que receba esse espírito, para que não seja feita uma ligação ainda mais forte entre eles dois. Então, o indicado é que uma outra pessoa faça essa recepção, né? Faça essa comunicação psicofônica para que possa o espírito desencarnado ser atendido. Somente poucos núcleos, somente poucas casas espíritas, dentre as que se dedicam a tal mistério, que é o da desobsessão, se encontram aparelhados. Então, há casas espíritas que fazem a torto e a direito, mas que realmente seja um trabalho de qualidade e eficiente, não são todos, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Nesse particular, a prece, igualmente, conforme preconiza Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor. É nisso que, inclusive, a família e os amigos, as pessoas mais próximas, podem estar auxiliando, tanto o encarnado como o desencarnado. Tem que orar pelos dois. Não é só por um ou só por outro. Por isso, em qualquer operação socorrista que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito. Gente, os trabalhadores, eles precisam estar bem para trabalhar, né? Então, se é uma pessoa que já está chegando desequilibrada na casa espírita,
que mesmo depois de assistir a palestra, tentou se harmonizar e tudo, e sente que realmente não está bem, é melhor que não vá trabalhar. Ele pode ir sim para a casa espírita para ser atendido também, né? Para que nós oremos por ele, para que ele também seja atendido, porque é muito importante esse acolhimento aos trabalhadores. O trabalhador não deve ser simples instrumento de trabalho. Não, os trabalhadores, como meros mortais, e que também sofrem, sim, inúmeras perseguições, eles precisam também do acolhimento e que também seja feito um trabalho com eles. Então, a disposição moral do seu próprio espírito e ore alçando-se a Jesus, a ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros, né, que ele possa ser um bom instrumento de trabalho, por meio dos quais somente assim você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsidiados. Porque se você não estiver bem, aí quem vai cair no processo obsessivo provavelmente pode ser você, né? Se você está com suas defesas morais, espirituais e psíquicas baixas também. Então, estaremos encerrando essa segunda parte aqui e na próxima aula traremos a parte final desta parte introdutória, né, que é examinando a obsessão, que é um capítulo muito importante do livro Nos Bastidores da Obsessão. Espero que tenha ficado bem entendido e me coloco, como sempre, à disposição para comentários, sugestões, tirar dúvidas. Lembrando que é importante vocês lerem a obra. A gente aqui está apenas trazendo uma ênfase nos principais trechos. Então, gente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like se você gostou e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Até a próxima e um forte abraço, gente. Tchau, tchau!